Ei, adora Ele. Pode adorar. Não dá pouco, pode adorar mais. Enquanto você adora Ele, fala para Ele falar contigo. Digam amém. Digam glória a Deus. Irmãos, falar de Moisés é falar de alguém que foi escolhido antes da formação no ventre da tua mãe. Falar de Moisés é falar de um homem que verdadeiramente foi separado por Deus. E aí eu começo a imaginar que todo separado de Deus passa por lutas, passa por provações, passa por guerras. E Deus está falando comigo que tem alguém aqui passando uma guerra muito grande. Mas quem te separou foi o Senhor, e Ele vai contigo nessa batalha. Aleluia. Primeira luta de Moisés foi ele ser colocado num cesto para que não o matasse, porque tinha uma ordem que era para exterminar todos os homens recém-nascidos lá no Egito, vindo dos hebreus. E aí o que eu vejo nisso, queridos irmãos, que quando Deus tem um projeto para a vida de alguém, ninguém impede. E eu vou falar para você que está aqui nessa noite: ninguém vai impedir a bênção que Deus tem para a tua vida. Escute. E aqui eu vejo, irmão, a mãe de Moisés estava preocupada: o que vou fazer? Matar meu filho? Ninguém vai matar. Roubar a minha bênção? Ninguém vai roubar. Tirar aquilo que Deus me deu? Ninguém vai conseguir tirar. Fala: ninguém rouba o que é meu. Então lute por ela. Lute pela tua bênção. Conquista a tua bênção. Aleluia. Se for preciso, derrama lágrimas. Coloca o teu rosto no pó e se humilha perante o Senhor, que Ele vai te honrar. Não tinha outra saída. Deus revela coisas grandes para os pequenos. Tem pequeno aqui? Tem pequeno da glória? Quero que vocês me ajudem, porque eu estou sentindo meio tímido aqui. Mas tem unção de Deus para todos. Se você der glória, Deus vai operar. Pega um cestinho, betuma ele, coloca Moisés, aquela criança pequenina, coloca ela num rio cheio de crocodilos, cheio de animais ferozes, e lá vai ele. E ali a Bíblia vai dizer que a irmã de Faraó estava ali e tinha as mulheres que ajudavam ela, cuidando da borda do rio. E o que eu vejo, queridos irmãos, nenhuma delas viram. Nenhuma delas teve a visão de ver aquele junco transportando aquela criança. Aleluia. Mas aquela mulher vindo do palácio viu. Sabe o que eu vejo isso, irmãos? Eu vejo que Deus escolhe as pessoas certas para ajudar quem precisa de ajuda. Ei! E Deus escolheu você para vir aqui e falar contigo, que Ele vai te ajudar. Elas não poderiam fazer nada por Moisés, mas aquela mulher poderia fazer e fez. Pegou ele. Logo o Senhor colocou um grande amor na vida dela por aquela criança, e ela cuidou dele como se fosse o próprio filho. É assim que Deus faz com quem Ele separa. Quando Deus escolhe, Ele faz justamente o que está escrito no capítulo 10, no versículo 10 de Levítico: para fazer a diferença entre o ímpio e o justo,
entre o justo e o ímpio, entre o impuro e o limpo. E aqui tem pessoas justas, aqui tem pessoas limpas, que o Senhor está preparando para uma grande obra, para uma grande missão. E você vai, porque Deus irá contigo. Não pense que você está sentindo cansado, que você está sozinho nesta jornada. Aleluia, Deus está falando contigo nessa noite, que Ele vai diante de ti para dar descanso, para que você possa romper, marchar, conquistar, aleluia, e Ele operar através de você uma grande obra. Eu sinto a presença dEle. Eu sinto Ele movendo impedimento aqui hoje, na vida de pessoas que já estava pensando até mesmo em tirar a tua própria vida, mas não vai tirar, porque a partir de agora, Deus começa uma nova história na tua vida. Alabaixaramanai, aleluia. Eu sinto Deus falando com você, aleluia. Diga amém. E aí? O que acontece? Aquele homem cresce, estuda nas melhores faculdades, aprende tudo o que precisava em ciência naquela época, e aos 40 anos, sem família formada, um dia ele sente vontade de visitar os teus irmãos, e ele vai de encontro a teus irmãos, e ali naquele momento ele vê um egípcio maltratando um irmão dele, irmão do espírito, né? Da raça. E o que ele faz? Ele briga e ele mata. E a partir daí começou uma nova história na vida dele. Não era o que ele queria, mas era o que Deus tinha preparado para ele crescer na graça, viver para Ele. E ele tem que fugir e foge. E ele de repente conhece a sua esposa, casa com ela. E ali, depois de 40 anos, só 40, né? Tinha 40 quando saiu do Egito. Com 40 anos, eu imagino Moisés lá no monte cuidando das tuas ovelhas, ou seja, das ovelhas de seu sogro. E ali naquele momento o pastor falou que eu sou alegre. Eu sou alegre porque Jesus está na minha vida. Eu sou alegre porque eu sinto a presença de Deus. E Moisés ali naquele lugar, eu tenho certeza que ele sentia a presença de Deus. Até então ele não tinha sentido a presença de Deus de uma forma diferenciada. Até ali ele sentiu gozo, porque ele temia a Deus. Quem teme a Deus, aonde ele vai, ele sente que Deus está com ele, que Deus ajuda ele, que Deus manifesta na vida dele, que Deus levanta ele quando ele estiver caído, que Deus cura, que Deus dá o livramento, que Deus exalta, que Deus tira de baixo, coloca no alto, retira. E eu estou sentindo que Deus está estendendo a mão para alguém, te levantando aqui hoje. Você estava para baixo e Ele está falando: eu tenho um lugar melhor para você. Tem jovem aí que Deus está resgatando. Tem jovem aí que Deus está falando contigo: eu tenho algo para você. Não adianta fugir para o deserto, porque o Senhor Jeová, sou o Deus Todo-Poderoso que cuido daqueles que eu separo. Aleluia. E aí, queridos irmãos, imagino ele lá olhando para um lado, olhando a sua ovelhinha, a ovelhinha gritando lá, bé, né? Está lá toda alegre, né? De repente Moisés sente algo acontecendo, uma sarça, uma arvorezinha que só dá no deserto, seca, em chama. E ele olhava aquilo e não entendia.
A sarça está queimando e nada está acontecendo com ela. É algo diferente que está acontecendo ali. Tem algo sobrenatural, é sobrenatural porque está no céu e que desceu ali para falar com ele. É aquele que mesmo desceu aqui hoje para falar contigo. Dá ouvido, ouça a voz do Senhor que separou você para ouvir a tua voz. Aí Deus fala com ele. O que me chama a atenção, irmãos, que ninguém nasce sabendo, né? Mas aprende com esforço. Mas tem gente que é teimoso. Tudo que dá para ele não quer. E quando Deus chamou Moisés, falou: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas santo é. E eu vou falar contigo uma coisa: o lugar que você está aqui é santo. Aqui é santo, é lugar santo, é lugar da habitação do Senhor, é lugar que Deus veio aqui para santificar, aleluia, o templo e a tua vida. De repente, Deus começa a falar com ele, que ouviu o clamor daquele povo que estava lá no Egito sofrendo, sendo maltratado. E Faraó querendo acabar com ele. Quanto mais dava serviço para destruir ele, mais eles cresciam, irmão. Quanto mais persegue o crente, mais eles crescem. Quanto mais tenta derrubar, mais forte fica. Porque o crente busca, o crente reveste, os crentes santifica. Aquele que adora o Senhor, Deus reveste ele. Seja revestido do poder de Deus, igreja. Seja revestido da unção poderosa que somente Jeová tem para você. Digam glória a Deus. E aí o que eu vejo, meus queridos irmãos, que Deus começa a falar com Moisés. As horas não vai dar. Passa rápido, né? Aleluia, diga graças a Deus. Aí ele começa a falar que ele ouviu o clamor e que era para Moisés ir lá tirar aquele povo. Agora você vê, o homem saiu como assassino e agora voltar lá? Não, senhor, vou não. Vai, eu serei contigo. Se Deus mandar, vai, porque Ele é contigo. Não precisa temer o que falar, porque Ele próprio falará na tua boca. Ele te capacita, Ele te unge, Ele te reveste. E aí, meus queridos irmãos, vejam bem, aleluia. O que me chama a atenção, ele quer julgar o cargo dele no irmão, em Arão. Senhor, o meu irmão que está lá sabe mais do que eu, fala melhor do que eu. Aí Deus fala com ele assim: vai, porque eu vou colocar a palavra na tua boca, você vai falar, ele vai transmitir. E nele transmitir, ele será o profeta. Meu Deus, é forte. Teu irmão vai falar como profeta, e tu será, aleluia, por Deus no meio dele. Você vai falar como se eu estivesse falando. Você é meu ungido, você é aquele que eu escolhi para ser uma bênção. Tem alguém aqui escolhido de Deus? Embora você não está abrindo a tua boca, você não está falando, mas você é um enviado de Deus, é um profeta de Deus. Deixa Deus trabalhar através de você, porque vai muitas almas render ao Senhor. Digam graças a Deus. Uma intimidade muito grande nasce nesse lugar. Tem muita gente que não conquista nada porque não tem intimidade com Deus. A primeira luta, a primeira prova que vem, ele cai e não volta mais. Mas você não vai cair. Você não vai cair. Porque quem te levanta nessa noite é Jeová.
o Deus Todo-Poderoso, aquele que habita nos céus e da terra, aleluia, para fazer com que os seus sejam revestidos. Diga glória a Deus. E aí, acontece que quem tem o chamado de Deus, a Bíblia diz que muitos são chamados, como está em 22:14 do livro de Mateus, e poucos são os escolhidos. Cada um de nós temos um chamado. Cabe a nós uma grande responsabilidade: cuidar do chamado de Deus. Você tem um chamado, obedeça o chamado de Deus. Moisés obedeceu e foi. E que luta ele passou! Quanto mais ele falava com o faraó, mais Deus endurecia o coração de faraó. Já era um coração endurecido mesmo, né? O coração daquele que Deus escolhe pode até duro, pode até ser de pedra, mas o martelo do Senhor é fiel. Ele quebra, esmiuça a pedra e coloca um coração quebrantado. E se tem alguém aqui com coração duro nessa noite, receba um coração abençoado espiritual. Diga graças a Deus. E aí, queridos irmãos, Moisés vai, tira o povo dali. Mas quem tirou não foi Moisés, foi a mão poderosa do Senhor, o braço forte, esse mesmo braço que está te ajudando hoje, esse mesmo braço que está falando: eu te tomo na minha mão, esse mesmo braço que fala: eu vou tirar os teus inimigos do teu caminho. Quem crê que o Senhor tira inimigo do teu caminho, dá glória. Ei, deixa eu falar com você. 40 anos andando no deserto, caminho que poderia ser mais perto, não foi escolhido por Deus, porque no meio daqueles muitos tinham sido chamados, mas nem todos iam entrar na terra que mana leite e mel. E vai andando naquele tempo, e quando nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 32 do livro de Êxodo também, nós descobrimos que Moisés sobe ao monte para falar com Deus. Eles nunca tinham ficado muito tempo longe de Deus, mas agora 40 dias Moisés estava lá no monte, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, ouvindo o Senhor. E que privilégio! Somente ele teve esse privilégio de subir no monte, ouvir Deus, falar com ele face a face, porque a Bíblia diz que o Senhor falava face a face com ele, e ele quer falar face a face contigo também. Apenas basta você, como está escrito em 11, aleluia, ou seja, 5 do livro de Efésios, versículo 1: sede vós meus imitadores, como filhos amados. Você é amado por Deus, essa igreja é amada por Deus, este povo é amado por Deus, aleluia. E aí, quando ele fica aquele tempo, os que não tinham nada para fazer, porque no meio dos crentes tem muitos que não tem nada para fazer, mas vai ter o cuidado de Deus, vai ter que sentar diante de Deus, vai ter que passar pelo julgamento de Deus, porque quem não faz ainda quer atrapalhar, mas ninguém vai atrapalhar você, porque nessa noite Deus está te dando visão. Você vai ver quem é joio e quem é trigo. Você vai ver quem é de Deus e quem não é. Quem crê, levante a tua mão e adore a Ele, aleluia. Quando Deus viu que eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar, o que que Deus faz? Moisés, desce depressa lá. O teu povo se contaminou. Fala assim: misericórdia. De quem é o povo? Deus não mandou ele tirar o povo dele de lá? Agora Deus está falando que era o povo de Moisés. Tanta intimidade que Deus tinha, que preparou aquele homem para que o povo fosse dele, e ele cuidava.
ele chorava, ele lutava. E aí o que acontece? Deus fala assim: eu vou exterminar, vou acabar com aquele povo lá. Irmão, intimidade com Deus faz a diferença. Mais uma vez eu volto a frisar: aquele que é íntimo de Deus tem direito de falar com Ele, Ele ouvir e manifestar. Digam graças a Deus. De repente, homem de autoridade, de coragem, Deus está te dando autoridade. Eu vejo a mão do Senhor estendida para ti, falando assim: Lamanai, aleluia. Não temas, apenas obedeça-me, porque eu serei contigo. Eu te visitarei de uma forma extraordinária. Receba a autoridade santa do Senhor, aleluia. Tem alguém mais recebendo de Deus aí? Tem inimigo que vai levantar contra você, mas você é íntimo de Deus, você vai clamar e Deus vai manifestar. Te prepara para as lutas. Parecem que vai ser grande, mas maior é aquele que peleja por você, aquele que luta por você, aquele que toma a tua batalha e joga no mar, aleluia, ou no inferno. Aí Moisés olha aquela situação, fala com Deus: Senhor, escute, ou o Senhor deixa aquele povo viver, ou risca o meu nome do livro da vida. Misericórdia. Um homem, para falar com Deus dessa maneira, tem que saber o que ele está falando, porque para Deus podia ter riscado na hora, mas Deus o amava. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus te ama com grande amor, com grande gozo, com grande alegria. Ele tem prazer de ver você aqui nessa noite, adorando a Ele, clamando a Ele e dizendo: Pai, eu te amo. Autoridade assim eu só vi de uma mulher. Vou falar que ela está atrás de mim aqui não. Um dia, pastor, ela falou com Deus assim: Senhor, meu marido está dando muito trabalho para mim, não quero ele mais não. Se o Senhor quiser, mata ele. Ela falou baixinho, mas cheia de autoridade. Aí Deus falou assim: é meu, é? É. Então eu vou trabalhar na vida dele. E está trabalhando até hoje, para que eu esteja aqui nessa noite falando que o Deus de Moisés é contigo também. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus falou com ele: olha, Moisés, quem tiver pecado, eu riscarei o nome dele da vida. Irmãos, atenção, escute. Faz assim com vida. Não peques. Você corre o risco de ter o seu nome tirado do livro da vida. E só santo tem o nome escrito lá. Deus não tirou Moisés, não quer tirar o seu também. Santifica a tua vida. Prepara-te. Corrige o que tem de corrigir agora. Toma uma posição diante de Deus. Você é um escolhido de Deus. Aqui, aí eu chego no capítulo 33 e vejo o que é intimidade com Deus. Um homem diferenciado. E Deus fala com ele: vou mandar o meu anjo com vocês. Quem tem autoridade, mais uma vez: se o Senhor não for conosco, não mande que nós vá. Irmão, não ande sem Deus. Mas Ele falou conosco aqui que a presença dEle irá diante de nós. E Ele vai contigo. Onde pisar a planta do teu pé, Ele vai contigo.
Você não está sozinho na tua caminhada. Há um grande Deus trabalhando por você, guardando você, protegendo você e falando: eu sou contigo, eu te ajudo. Aí acontece que Moisés olha aquela situação, já viu que Deus não tinha feito nada para derrubar ele, porque quando ele estava 40 dias lá, Deus mandou ele descer, e ele ficou tão irado quando viu o bezerro de ouro que ele quebrou a tábua, e Deus chamou ele outra vez para fazer outras, escrever com o dedo dele. Ei, fala com essa pessoa que está do teu lado. Com o dedo de Deus Ele vai escrever uma nova história na tua vida. Te prepara, te prepara. Tem ministério nascendo aí, tem ungido de Deus começando aqui agora. Há um poder da glória de Deus manifesta na tua vida. E a Bíblia vai dizer que ele subiu, e ao descer, quando ele desceu, o povo não aguentava nem olhar para ele, porque ele brilhava. O brilho de Deus estava sobre a face dele. O brilho de Deus vai sobre a tua face hoje. Você vai levar o brilho de Deus. Alguém não vai reconhecer você, vai ter até medo de passar perto de você. A glória de Deus vai te acompanhar. Aí Moisés já sabia que Deus ia com ele, a presença dele ia. Ele chega para Deus e pede o pedido mais difícil: rogo-te, diga glória a Deus, que me mostre a tua glória. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto o mover dele aqui neste lugar. Como Moisés clamava e pedia e orava e buscava: rogo-te, Senhor, que me mostre a tua glória. A glória dele está brilhando na tua vida. Quantas coisas você já viveu, já passou, mas você se humilhou perante o Senhor, e Ele mostra para você que Ele é contigo. Moisés ouve de Deus falar: aleluia, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem compadecer. E disse mais: não podeis ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas a glória de Deus está aqui nessa noite. Você não pode ver, mas pode sentir. Tem alguém sentindo um gozo na tua alma, e agora é o poder de Deus sendo manifestado na vida daquele que crê. Eu sinto uma unção tão grande invadindo o ser de alguém aqui nessa noite, que você vai sair daqui dizendo: grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Rai my life, alabai, ribalabashai, aleluia. O Senhor está falando contigo. Você não pode ver a face dele, mas pode sentir a glória dele, o poder dele. E eu, se eu fosse você, ficava de pé, porque tem algo grande do Senhor para a tua vida. Moisés tinha direito de pedir. Moisés teve, aleluia, face a face com o Senhor, e ele clamou, e o Senhor ouviu a voz dele. E aconteceu que pela fenda Moisés pôde ver o brilho de Deus, mas não viu a face. E você vai ver, você vai sentir, é a glória que Ele tem para derramar sobre a tua vida nessa noite.
A Bíblia diz que tudo quanto pedis em oração, crendo, receberemos. A glória de Deus cura, ela transforma pessoas, e ela não vai só transformar pessoas aqui dentro, mas aqueles que te verem quando tu chegar lá na tua casa, vai ver a glória de Deus, vai ver o brilho de Deus. Portanto, você começa dando glória, glória, glória a Deus. Enquanto você clama a Deus, sinta Ele, sinta a presença dEle.